No princípio, criou Deus os céus e a terra, tá? O destaque aqui está na palavra no princípio. Então, aqui é a primeira palavra da Bíblia, tá? Bereshit. Olha que interessante, irmãos. Essa palavra hebraica, tá? Ela nos concede inúmeros mesmo, códigos espirituais, tá? E nós vamos analisar alguns aqui a partir de agora, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é que o nome do livro de Gênesis em hebraico é Bereshit. Olha que interessante. A primeira palavra da Bíblia, a primeira palavra do livro de Gênesis, em hebraico, é o nome do livro de Gênesis. Olha que legal. Como é o nome do livro de Gênesis em hebraico? Bereshit. Ok? Então, anote isso porque é muito importante, tá bom? Agora, a gente vai entender que Gênesis, tá? A palavra Gênesis em português, na maioria das Bíblias, né, vai estar como significado de início, né, até no dicionário, tá? Se você colocar Gênesis no dicionário, você vai ter lá início, começo, né? O pontapé inicial, né? Tem alguns termos lá, tá bom? Então, Gênesis em português significa início, tá? Então, preste atenção nisso, irmãos, tá? Aqui, em português, quando eu leio a minha Bíblia e eu vejo no início criou Deus os céus e a terra, início está me falando de um tempo, certo? Então, mesmo que eu leia uma tradução bíblica que me fala no princípio criou Deus os céus e a terra, eu entendo que o princípio é um tempo, correto? Porque a minha mente está em português, a minha mente está brasileira, e não tem problema nisso, né? Mas tem algo a mais para a gente começar a entender. Por quê, Kennedy? Porque a Bíblia não é brasileira, né? Como dizem aí, Deus não é brasileiro, não, irmãos. Né? Deus não escolheu falar português, Deus escolheu falar hebraico. Então, para eu compreender a Bíblia, eu preciso entender o hebraico. Então, o sentido em português me fala de um tempo. No tempo lá do começo, Deus criou todas as coisas. Porém, a palavra Bereshit em hebraico fala no princípio. Aí talvez você fale, Kennedy, mas qual que é a diferença? Início e princípio, né? A diferença é toda. E a gente vai entender isso, tá? Irmãos, em hebraico, nós obtemos a revelação de que Gênesis não é apenas um livro que fala do começo de tudo, mas do princípio eterno estabelecido por Deus. Essa palavra princípio, você vai entender aqui com calma aonde nós vamos chegar só dessa palavra princípio. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que em hebraico, princípio não fala de começo, fala de princípios, de algo muito bom. Você entende quando nós falamos de princípios? Fala de fundamentos, fala de algo que é bom, fala de algo pleno, entende? Não princípio de começo, mas princípio de fundamento, princípio de algo bom, ok? Então aqui começa nos mudando a mentalidade que nós temos acerca de Gênesis. Acerca de Gênesis 1, verso 1. Não está falando de um tempo, está falando de princípios, de valores, essa é a palavra, de valores eternos, ok? E o primeiro valor aqui que Gênesis está nos falando, que Bereshit está nos falando, é a palavra de Deus, a palavra eterna de Deus. Salmos 119, verso 160 nos ensina isso. Davi viu isso aqui. Olha o que Davi falou. A tua palavra é a verdade desde quando? Desde Bereshit. Uau! Você está entendendo agora? Não fala aqui, irmãos. Você está vendo aqui, ó, 3 palavras. Palavra, verdade e princípio conectadas no mesmo texto. Ou seja,
princípio não fala sobre um tempo, fala sobre a palavra de Deus. Ok? Então, aqui nós chegamos na primeira coisa que você precisa entender. Bereshit, ou Gênesis, é o padrão de Deus para toda a criação. Por quê? Porque já na primeira palavra da Bíblia, Deus está falando o seguinte, olha, esse aqui é o princípio, esse aqui é o padrão que eu quero para a humanidade, faz sentido? A palavra de Deus é o princípio eterno, ok? Então, grave isso. Gênesis, tudo que está no livro de Gênesis, tudo que vem depois de Bereshit, é o padrão de Deus para toda a criação. Por que você acha que Enoque, que andou com Deus, a história dele está em Gênesis? Porque Enoque é um padrão de Deus para nós. Deus quer que nós sejamos como Enoque, que andou com ele. Por que você acha que o pai da fé, a história do pai da fé está onde? Em Gênesis. Porque Deus quer que nós sejamos, Deus quer que nós tenhamos fé. Por que você acha que a história de Noé está em Gênesis? Kennedy, não tinha como não estar em outro livro, é lá do começo? Não, mas Noé não fala só do começo. Jesus falou que os últimos dias, que os finais dos tempos serão como os dias de Noé. Aonde está a história de Noé? Em Lucas, Jesus falou que os últimos dias seriam como os dias de Ló e de Noé. Aonde que está a história de Ló? Qual livro? Você está entendendo? Todos os assuntos bíblicos que tem em Gênesis é o padrão de Deus que ele queria estabelecer para o restante da Bíblia, para o restante da história. Então, se você quer entender a palavra de Deus, leia Gênesis e decodifique Gênesis. Em Gênesis você vai achar a crucificação de Jesus, nós vamos ver isso hoje, em Gênesis 1. Você sabia que a crucificação de Jesus está nessa palavra aqui, Bereshit? Você sabia disso? Na primeira palavra da Bíblia, já tem a crucificação de Jesus? Você sabia disso? Nós vamos ver isso aqui. Então, eu só estou te dando exemplos para que você guarde isso na sua memória, para que vire uma chave aí. Gênesis não fala do começo, irmãos. Gênesis é o padrão de Deus para toda a história da humanidade. Ok? Então, é importante você anotar isso, ok? Bereshit é o padrão de Deus para toda a criação, ok? Vamos lá, então, começar a decodificar mais ainda essa palavra aqui, Bereshit, tá? Então, o segundo código aqui que nós vamos entender dessa palavrinha aqui é que quando nós separamos essa palavra em sílabas, tá? Quando a gente começa a desmontar essa palavra no hebraico, a gente começa a enxergar os códigos aí, tá bom? Então, quando a gente separa a primeira sílaba, a primeira letra aqui, ó, a letra Beit, quando nós separamos apenas essa palavra em uma sílaba, nós já temos mais um código. Quando eu separo aqui, ó, a letra Beit, tá? Essa linguagem aqui, ó, me dá a palavra na, ok? Então, Beit aqui separado vai me dar na, ok? E o restante da palavra Oreshit vai me dar a palavra mente. Quando eu junto essas duas expressões, eu tenho a frase na mente. Ou seja, vamos entender isso aqui. É importante você compreender, antes de eu te falar aqui o código, que os nomes em hebraico nos revelam sentidos, propósitos e missões. Não é por acaso que Deus trocava o nome dos personagens bíblicos, irmãos. Não é por acaso. Na aula Código Abraão, você vai entender o que Deus fez ali. Por que Deus mudou o nome de Abraão e Sara? Você vai entender o código que Deus colocou em uma letra dos nomes ali de cada um deles. Isso é muito profundo, tá? Então, cada nome em hebraico, ele carrega missão, propósito, um sentido eterno, um sentido celestial, ok? Então,
Quando nós entendemos isso, a importância do nome, né, principalmente no sentido hebraico, nós compreendemos que separando a palavra aqui, Bereshit, e tendo, né, a palavra na mente, nós já temos mais um código. Qual que é o propósito de Gênesis? Qual que é o propósito de Bereshit? Qual que é o propósito? Não é revelar o começo das coisas, mas também o princípio eterno de Deus estabelecido na mente humana. Ou seja, o propósito de Bereshit, o propósito de Gênesis é mudar a minha mentalidade, mudar a minha forma de ver essa terra. A primeira coisa que Gênesis tem o poder de mudar, irmãos, é que nós não somos seres terrenos. Se nós lermos a história da criação, nós somos criados diferentes, de uma forma diferente de todo o restante da criação. Por quê? A criação foi criada para ficar na terra, mas o ser humano não, o homem não. Nós fomos criados para a eternidade. Tá? Então, todas as histórias de Gênesis, guarde isso que você nunca mais vai ler o livro de Gênesis da mesma forma. O livro de Gênesis tem o propósito de tocar a mente humana, de mudar a mentalidade humana em relação a tudo que está ao nosso redor, ok? Então, quando eu leio Gênesis, eu tenho que mudar minha mente em relação a Deus. Eu tenho que mudar minha mente em relação ao meu casamento. Eu tenho que mudar minha mente em relação ao meu trabalho, à minha igreja, à sociedade, à minha vida espiritual, aos meus projetos, aos meus sonhos. Gênesis tem esse propósito, tocar a mente humana. Ok? Esse é o segundo código de Bereshit. Ok? Vamos lá para o terceiro código aqui. E aqui a gente vai começar a se aprofundar. Tá bom? Preste atenção aqui. Vamos lá. No alfabeto hebraico, cada letra, frase ou pontuação possui um significado espiritual, como nós já falamos, tá bom? E aqui a gente vai começar a entender isso. Quando nós analisamos a primeira palavra da Bíblia, Bereshit, descobrimos que ela é escrita com a segunda palavra do alfabeto hebraico. Olha que interessante. A Bíblia começa com a segunda palavra do alfabeto hebraico. É como se fosse o nosso B, ok? A letra Bet, ok? Bet, certo? Então, irmãos, Bet aqui, o valor numérico dela é 2, porque ela é a segunda letra do alfabeto hebraico, tá? Agora, vamos entender um código aqui dessa letra, tá? Não sei se vocês lembram, vou até voltar aqui, ó. Olha aqui, ó, nosso terceiro módulo, a gente vai ter 2 aulas, ó, só sobre Bet, tá bom? Só sobre essa letra aqui. 2 aulas inteiras decodificando essa letra aqui nas passagens bíblicas, tá bom? Aqui é só uma introdução para você começar a entender, mas lá no nosso módulo 3, a gente vai se aprofundar de verdade sobre isso, ok? Então vamos lá, ó. Repare aqui que a letra Bet possui uma haste, tá? Aí só para falar aqui a gente escreveu de uma forma diferente, só para a gente começar a entender, tá? BET, ok? E lá na aula do módulo 3 vai ter o I aqui na frente, que vai mudar todo o sentido dessa letra, mas é essa forma aqui que os rabinos começam a ensinar, tá bom? O alfabeto hebraico sempre diminuindo uma letra da letra estudada, tá bom? Então, aqui a segunda letra do alfabeto hebraico, Bet, tá bom? Vamos lá, ó. Repare que essa letra aqui, ela possui uma haste sobrando. Você consegue reparar aqui, ó? Tá vendo aqui o meu mouse? Essa haste sobrando aqui, ó, na parte inferior, não é por acaso. Cada
cada ponto aqui, irmãos, cada formato da letra, de todas as letras do hebraico, tem um significado. Por isso a linguagem de códigos, tá bom? Então, essa haste aqui, ó, sobrando, vocês estão vendo? Ela sobra aqui para fora, certo? Ela está sobrando aqui. Essa haste é chamada de tio em hebraico, tá? E olha que interessante. Você se lembra dessa passagem aqui de Lucas 16, verso 17? Olha o que Jesus falou. Jesus, mais uma vez, falando em hebraico. Olha o que Jesus falou. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei, né? Tem, aqui eu peguei no original, tá? Na King James, mas se você pesquisar na sua Bíblia, e principalmente na NVI, né? Jesus falou isso aqui muitas vezes, irmãos. Tem muitas vezes essa citação aqui na Bíblia. Mas em português a gente lê uma vírgula, né? Você lembra que lá em Apocalipse fala, ai de quem tirar uma vírgula, um ponto dessa palavra. Você se lembra disso? Isso é uma tradução. Eles traduzem para vírgula, para ponto. Mas isso muda todo o sentido bíblico. Deus não está falando que se você mudar um ponto, uma vírgula, você não vai entrar no céu. Não é isso. Se você, ai de quem mudar um tio da lei, tem uma diferença. Por quê? Porque se eu mudo uma vírgula, um ponto em português, eu só vou entender o texto de uma forma errada, mas isso não me tira do céu, né? A minha falta de compreensão bíblica vai me fazer perecer em esferas naturais e em algumas espirituais, mas não tem o poder de tirar minha salvação. Agora, qual que é o perigo? O perigo é quando eu tiro um tio da lei. O que isso significa, querido? O tio, em hebraico, é como se fosse uma seta. Ele está me apontando para alguma coisa. Ok? Então, um exemplo. Jesus, o nome Jesus. Nós vamos decodificar o nome de Jesus lá no nosso último módulo, tá? É sensacional o que o hebraico nos revela sobre Jesus. Se nós estamos vendo aqui Bereshit, né? Já estamos no terceiro código. Imagina a palavra Jesus, Yeshua, quantos códigos não tem, né? Mas só para você entender, o nome de Jesus, um dos apontamentos das letras, né? Que o nome de Jesus carrega, Yeshua, é cruz. Agora, se eu tirar o apontamento do nome de Jesus da cruz e colocar no dinheiro, eu estou mudando um tio da lei. Faz sentido? Porque eu estou tirando o sentido da palavra totalmente e mudando ele de direção. Entendeu agora? Não se trata de um ponto, de uma vírgula, se trata da seta. Beit, olha aqui, ó. Tá vendo aqui em cima, ó? Beit, essa haste aqui é como se fosse essa seta, ok? Só para você entender. Então, tem esse tio aqui nessa palavra simbolizando uma seta. Olhe para lá. Olhe para lá. Ok? Isso aqui é o tio de Beit, tá? Então, irmãos, vamos lá, ó. O tio é usado como uma seta nas palavras hebraicas, ok? Então, se essa haste aqui, ó, está sobrando para esse lado, é como se a Bíblia estivesse nos falando, ó, olhe para cá, ok? Agora, quando nós analisamos a palavra beit, nós descobrimos que através do tio dessa palavra, ou seja, dessa seta aqui, tá bom? Que está apontando para lá, nós desvendamos o código que nos revela Deus antes do primeiro verso da Bíblia. Por quê? Porque a direção dessa seta aqui está apontando exatamente para algo que vem antes de Beit. Então, se Beit é como se fosse o B, certo? No nosso alfabeto, o que vem antes do B? O A. E o A em hebraico é Aleph, ok? E algo muito importante para que você entenda. O alfabeto hebraico, é importante até você anotar isso para você não errar, tá bom? Nas próximas aulas, quando a gente começar a ler em hebraico, tá? O alfabeto hebraico você não lê no sentido português aqui, ó. Tá
Tá vendo? É o contrário. Você tá vendo? No sentido português aqui, o A deveria estar aqui, certo? A, B. No hebraico, não, é o contrário. O A está aqui e o B está aqui. É ao contrário, tá bom? Olha aqui as palavras embaixo, ó. Se lê daqui para cá, tá bom? Então, essa seta aqui da letra Bet está me apontando o Aleph, a letra que vem antes do B. O A em hebraico, Aleph, ok? Aleph. Agora, olha que interessante, irmãos. Aleph em hebraico é a letra de Deus. Essa letra representa o próprio Deus. Você está vendo que o formato dela é uma haste para cima? Tá vendo aqui essa setinha? Essa haste para cima e essa haste para baixo. Ou seja, está falando de Deus no céu e Deus na terra. É a letra que conecta Deus com o céu e Deus com a terra. Olha que interessante. Os nomes de Deus em hebraico são todos escritos com a letra Aleph. Elohim, você está vendo aqui? Aleph destacada? Sempre o contrário, tá bom? A primeira letra da palavra Elohim não é essa, é Aleph. Elion, qual que é a primeira letra? Aleph. Adonai, a primeira letra? Aleph. El Shaddai, a primeira letra aqui? Aleph. Ok? Então, irmãos, se a Bíblia começa com Bereshit, certo? O código de Bereshit está falando que antes mesmo da Bíblia estar escrita, quem já existia? O próprio Deus. Antes de Gênesis 1, na própria Bíblia, nós achamos Deus. Você consegue entender? É isso aqui que a Bíblia está falando, ó. A Bíblia começa aqui, Bereshit, certo? Mas antes disso, Deus já existia. Através desse código, nós compreendemos que antes de Bereshit, Deus já reinava soberano na eternidade. Antes de ter criação, antes de ter universo, Deus já existia. Ninguém criou Deus. Ele é o Aleph, o primogênito da criação. Olha que interessante, Colossenses 1,15. O primogênito de toda a criação. Que palavra é essa aqui? Primogênito em hebraico? Aleph. Você consegue entender como a Bíblia se conecta, irmãos? Deus estava antes de tudo. Amém? Você consegue compreender o quanto isso é lindo? Nós achamos Deus antes da criação nos códigos bíblicos. Vamos mais fundo? Vamos lá. Toda a história, deixa eu ler aqui se está tudo certo, vocês estão entendendo? Posso seguir aqui? Acho que está tudo certo, né? Vamos lá, então. Nenhuma dúvida aqui. Vamos seguir. Vamos lá. Vamos achar Jesus no Bereshit. Vamos lá. Jesus, o centro das Escrituras. Toda a história, todo o filme. Aqui eu anotei errado, né? Era para ter aqui todo o livro, tá bom? Então, toda história, todo filme, todo livro possui um personagem principal, certo? Sempre tem alguém que é o destaque ali da história. Na Bíblia, quem que é o personagem principal da Bíblia? Jesus. Jesus, ok? Então, irmãos, se Jesus é o destaque da Bíblia, nós conseguimos achá-lo em todos os livros. Em todos os livros da Bíblia tem Jesus. Kennedy, até no Antigo Testamento? Sim. Todos os livros da Bíblia você consegue achar Jesus. Tá? Um exemplo raso aqui. No livro de Gênesis. Você se lembra que Abraão ia sacrificar o seu filho, Isaac? Certo? Quem que apareceu no lugar de Isaac? Um
um sacrifício, um cordeiro. Quem simboliza aquele cordeiro? Jesus. Quem é o cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo? Jesus. Entende? Tem figuras, né? Tem simbologias que nós conseguimos achar Jesus em toda a Bíblia. Ok? Então, irmãos, olha que interessante. João 1, verso 1. João 1, verso 1 diz assim: no princípio. Que palavra que é essa que João estava usando? Bereshit. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, no Bereshit, ok? Então, irmãos, nós precisamos entender que João, né, o autor aqui do livro, certo? Isso aqui é um curso bíblico, então nós estamos falando do livro, você está aprendendo quem é o autor, ok? Quem é o autor do livro de João? João. E ele conhecia o hebraico, era a língua que ele falava, era a língua mãe de João, tá? Há estudiosos que acreditam que João também conhecia muito profundamente o aramaico, mas a língua mãe, a língua natural de João era o hebraico. Então, João era hebraico, João conhecia o hebraico. João estudou hebraico na escola. Portanto, se ele está afirmando, se a Bíblia, irmãos, Deus deixou entrar na Bíblia, uma afirmação falando assim, ó, Jesus estava no princípio, Jesus estava no Bereshit. Isso não é apenas uma informação ilógica. Muito pelo contrário, isso é um fato. É esse o propósito desse curso, irmãos, fazer vocês terem mais fome pela palavra de Deus. Vocês já leram esse texto aqui 1 milhão de vezes. Mas eu pergunto para vocês, se a Bíblia está me falando, Jesus estava no princípio, como eu encontro Jesus no primeiro versículo da Bíblia? Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você me fala, Kennedy, tem a palavra Deus ali, Jesus é Deus. Não é isso, irmãos, é mais profundo. Como eu acho Jesus no princípio? A minha Bíblia está falando, Jesus estava lá. Como achar Jesus no Bereshit? Como achar Jesus no princípio? Vamos aprender? Vamos lá. Quando nós separamos a palavra Bereshit mais profundo ainda, em mais sílabas, quando eu separo ela quase inteira, eu tenho o seguinte. Vamos começar aqui, ó. Essa expressão aqui, essa primeira, tá bom? Essa palavra aqui, ó, ela forma a expressão Aleph. Mesmo que a letra Aleph está aqui, ó, esteja aqui. Essas duas letras juntas aqui, elas me dão a expressão Aleph. E Aleph nós já entendemos que é a letra de quem? De Deus, certo? Aleph, sempre que aparecer Aleph na Bíblia, está me falando de Deus. Essa segunda letra aqui, o Aleph, ela nessa posição aqui, separada na segunda posição de sílaba, ela me dá no alfabeto hebraico, no idioma hebraico, né? Quando ela está separada na segunda sílaba, ela me dá o sentido de bar, que significa filho. Então, quando eu junto a palavra Deus, certo? Mais a palavra filho, eu tenho o resultado filho de Deus. Agora eu te pergunto, quem é o filho de Deus? Jesus. Então, de Bereshit, quando eu separo as duas primeiras sílabas, Ber-er, em hebraico, isso significa filho de Deus. Portanto, o próprio nome Gênesis, o próprio nome Bereshit, essas 4 primeiras palavras de Bereshit, B, aqui ó, R-E, B-R-E,
em hebraico é filho de Deus. Ber, filho de Deus. Portanto, quando João me fala que Jesus estava no princípio, realmente isso é um fato. Não é simplesmente uma citação, irmãos, uma citação vazia. Jesus, ele não estava no princípio, ele é o princípio. Ber é filho de Deus. Ok? Vamos mais fundo? Você reparou aqui que sobrou algumas letras do hebraico? Olha que interessante. Sobrou aqui a expressão shit, certo? Ber, nós já entendemos que é filho de Deus. O que é então shit? Vamos lá. As duas letras que restaram aqui dessa sílaba também nos apresentam Jesus. Olha que interessante. Tá vendo aqui? Esse simples traço é como se fosse uma vírgula. Isso aqui é uma letra no hebraico. Por isso que eu te falei que cada ponto, que cada vírgula da Bíblia é importante. Esse simples pontinho aqui é a letra Iod. E a letra Iod, ela representa mão. E essa letra aqui é a última letra do alfabeto hebraico, é a última palavra aqui de Bereshit. É a minha letra favorita do alfabeto hebraico. Por quê? Porque essa letra aqui, Tav, ela representa cruz. Então, quando eu junto as duas últimas letras da palavra Bereshit, eu tenho as palavras mão e cruz. Quem teve as mãos pregadas na cruz? Vale um uau isso aí ou não? Uau! Jesus. Então, irmãos, quando eu junto Bereshit, eu só tenho um apontamento profético. Jesus. Então, se Bereshit significa no princípio, você entende que não está falando de um tempo, está falando de uma pessoa? Bereshit não fala de um tempo passageiro, mas do eterno Filho de Deus. Bereshit. Faz sentido? Gênesis, irmãos, não é o começo. Gênesis é Jesus Cristo. Amém? Mudou agora a sua mentalidade? A gente vai ler Gênesis diferente? Quem é o Gênesis da criação? Jesus Cristo. E eu quero te mostrar como o apóstolo Paulo, tinha muitos textos aqui para eu te mostrar, mas eu vou te mostrar aqui como o apóstolo Paulo, ele entendia isso, como os personagens bíblicos, irmãos, eles entendiam os códigos bíblicos. Eu quero te mostrar isso na prática, para que a gente aprenda a ler a Bíblia de uma maneira correta, de uma maneira profética. Por isso o tema desse curso é a visão profética das Escrituras. Preste atenção. Ó, nós já vamos ler aqui o que Paulo escreveu, ok? Mas preste atenção. A expressão, ok? Vamos deixar a sílaba agora para lá. A expressão be, tá bom? Da palavra bereshit. A expressão be, quando eu pego o be e o e em hebraico, essa expressão, ela significa em, pelo, no, para e por meio, ok? Aqui não é pelo de corpo ou de animal, é como se fosse por meio, tá? O mesmo sentido aqui, ok? Então, em hebraico, a expressão be me dá esses significados aqui, em, pelo, no, para e por meio, ok? E a expressão reshit, ela significa, quando eu pego somente a palavra reshit em hebraico, elas podem significar cabeça. Toda vez que tem a palavra cabeça na Bíblia, está falando a expressão reshit. Nós vamos aprender, tá bom, a caçar essas palavras na Bíblia no terceiro módulo. Eu vou te passar uma lista gigantesca que você vai caçando
essas palavras aí e vendo como muda o sentido dos textos, tá bom? A gente vai chegar lá. Calma que é só a primeira aula, tá? Então, Reshit é cabeça, pode significar também princípio, pode significar também primeiro, primogênito e primazia, ok? Reshit, então, significa tudo isso e B significa isso aqui, ok? Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 1,13. Ele quem? Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. O primogênito, o Reshit, de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por meio. Por meio é a expressão bem. Por meio dele e para. Novamente, bem. Ok? E para ele. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça. O que é a cabeça? Reshit. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio. O que é princípio? Reshit. E o primogênito, Reshit, novamente, dentre os mortos, para que em tudo tenha a Reshit, a primazia. Olha isso, irmãos. O apóstolo Paulo escreveu um texto inteiro somente com a expressão Bereshit. Falando de quem? Da criação da terra? Falando que haja luz? Não, falando de Jesus. Porque Bereshit não é sobre o começo. Bereshit é sobre o Filho de Deus. É sobre Jesus Cristo. Ok? Então, irmãos, a conclusão aqui da primeira palavra da Bíblia, Bereshit, é que isso não é um tempo. No princípio, nunca mais fale que isso é um tempo. Nunca mais trate Gênesis 1, verso 1 como calendário. Ok? Bereshit é uma pessoa. Bereshit é Jesus Cristo. O que é Gênesis? Vou te mostrar aqui o meu Gênesis 1. Não sei se vai dar para ver. O que é Gênesis? Gênesis é Jesus Cristo. Amém? E a Bíblia aqui está toda riscada, mas é importante você anotar isso aí, tá bom? Para que você bata o olho e lembre-se. Bereshit é Jesus Cristo, não é um tempo, é uma pessoa, ok? João 1, verso 1 vai nos falar exatamente isso. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, ok? Então, a primeira palavra da Bíblia no princípio, em hebraico, é Bereshit. É um tempo? É um calendário? Não. É uma pessoa. Jesus Cristo. Amém?